Chico Anísio não chamava de talk shows, mas desde a década de 1960, durante anos, era o que ele fazia, lotando teatros e espetáculos memoráveis, onde sozinho contava piadas para as plateias às gargalhadas. Em um desses espetáculos, Chico Anísio contava a história de um time que aluga um ônibus caindo aos pedaços para disputar um campeonato de várzea. Na primeira subida na estrada, o motorista para o ônibus e grita: "Desce todo mundo!" para empurrar o ônibus. Na descida, ele para de novo e grita: "Desce todo mundo!" para escorar o ônibus. E assim eles vão indo até que o capitão do time comenta: "Tá tudo muito bem, mas precisava mesmo ter trazido o ônibus?" Desde o início da montagem do governo, não faltam questionamentos ao arranjo que deu à União Brasil 3 ministérios. O União Brasil não deu apoio a Lula no primeiro turno, nem mesmo deu apoio a Lula no segundo turno. Pelo contrário, em alguns estados, deu apoio decisivo para derrotar candidatos da preferência de Lula. Caso, por exemplo, do Distrito Federal, onde se aliou à reeleição de Ibanez Rocha e à eleição de Damares Alves do Republicanos para o Senado. Não fez parte nem daquele conselho de coalizão que Lula criou após o início do governo. O partido, presidido por Luciano Bivar, não faz, portanto, formalmente parte da base do governo. Não deu a Lula garantias de votos. Ao contrário, declara-se independente. Boa parte da sua bancada assinou o pedido de CPI mista para investigar os atos golpistas, CPI que o governo não deseja. Há notórios oposicionistas filiados ao partido, como o senador Sérgio Moro. Mas, a despeito de tudo isso, no arranjo governamental ganhou 3 ministérios. E só o que entregou de volta ao governo foram rolos constrangedores. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi acusada de proximidade com milícias do Rio de Janeiro. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, nem filiado à União Brasil entrando na cota do senador Davi Alcolumbre, do mesmo Amapá que ele. E nesta segunda-feira, Lula terá uma reunião incômoda com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para que ele explique as diversas denúncias contra ele. Usou dinheiro do orçamento secreto para pavimentar uma estrada que passa na porta da sua fazenda. Omitiu da Justiça Eleitoral a posse de cavalos de raça e usou um avião da Força Aérea Brasileira para ir a um leilão de cavalos. Lula afirmou na semana passada que, se Juscelino não der explicações convincentes, poderá ser demitido. Se Juscelino dará explicações convincentes, se Lula as aceitará ou não, se vai ou não demiti-lo, vamos ver ainda nesta segunda-feira. Mas diante de tudo isso, cabe fazer a mesma pergunta do capitão do time de várzea de Chico Anísio com relação àquele ônibus encrencado. Precisava trazer a União Brasil? Porque qualquer que seja o desfecho dessa história, o saldo será, a essa altura, complicado para Lula. Depois da entrevista em que o presidente disse que Juscelino teria que dar explicações convincentes para permanecer no cargo, União Brasil cerrou fileiras para defendê-lo. Assim, se Lula não tinha com os 3 ministros a garantia de votos do União Brasil, se demitir Juscelino Filho, poderá ter acabado de pavimentar o caminho para não vir mesmo a ter, em momento algum, esses votos. Se, pelo contrário, Lula mantiver Juscelino Filho, terá ficado refém do partido, sem do mesmo jeito ter a garantia dos votos, e o taxímetro do União Brasil passará a rodar na bandeira 2. Claro, ninguém é ingênuo de desconhecer como acontece no Brasil o chamado presidencialismo de coalizão. Vencedor de uma eleição disputadíssima, Lula precisava, de fato, fazer
uma composição ampla para o governo. Mas terá ele acertado essa equação no caso do União Brasil? E caso ele tenha errado, há como corrigir? Essa é a questão. Eu sou Rodolfo Lago e é sempre um prazer enorme fazer esses comentários para você, o nosso leitor do Congresso em Foco, sempre que possível em vídeo. Até a próxima.